Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro diretamente aqui de Uberlândia, concentração do time celeste, o Cruzeiro em campo nesta quarta-feira diante da equipe do Tombense no Parque do Sabiá, o time concentrado, novidades entre os relacionados, o que vai fazer o técnico Tite? Jogos desmembrados, tabela detalhada até a rodada 8 da Série A do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro já sabe como serão estes 8 primeiros jogos no Brasileirão. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta quarta-feira de dia de jogo KTO, hein? Daqui a pouco todos os detalhes do Cruzeiro que encara a equipe do Tombense no Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia. Mas deixa eu começar com duas informações rápidas. Primeiro que o Cruzeiro divulgou a primeira parcial da venda de ingressos para o jogo de sábado, estreia dos titulares na temporada contra o Uberlândia, 18h30 no Mineirão, mais de 14 mil ingressos já vendidos. O Cruzeiro manteve aquela promoção de R$ 30 o preço único para sócio torcedor. Bora lá então, quem sabe até podendo ter a estreia do Gerson no decorrer da partida. Vamos falar sobre isso na sequência. E também a CBF desmembrou os 8 primeiros jogos do Cruzeiro, as 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro do Brasileirão. O Cruzeiro estreia diante do Botafogo, dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, o Engenhão. No dia 5 de fevereiro, uma quinta-feira, 9h30 da noite, Mineirão, o Cruzeiro recebe o Coritiba. Dia 11 de fevereiro, uma quarta-feira, 7 horas da noite, no Maião, em Mirassol, o Cruzeiro encara o Mirassol. No dia 25 de fevereiro, uma quarta-feira, 8 da noite, no Mineirão, o Cruzeiro recebe o Corinthians. Dia 11 de março, também uma quarta-feira, 9h30 da noite, Maracanã, Flamengo e Cruzeiro. No dia 15 de março, um domingo, o Cruzeiro enfrenta o Vasco às 8h30 da noite, no Mineirão. No dia 18 de março, uma quarta-feira, 7h30 da noite, Arena da Baixada em Curitiba, o Cruzeiro encarando o Atlético Paranaense. E no dia 22 de março, um domingo, 4 da tarde, Mineirão, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Santos. São os 8 primeiros jogos do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. É o Brasileirão, começando já agora no final do mês de janeiro. Até lá, o Cruzeiro tem compromissos aí no Campeonato Estadual. Tem nesta quarta a equipe do Tombense, no sábado o Uberlândia, no meio de semana o Democrata e no outro final de semana o Clássico diante do Atlético Mineiro. Aí sim, no dia 29, o Cruzeiro ainda até o Rio de Janeiro para enfrentar a equipe do Botafogo. O Cruzeiro que chegou ontem, voo fretado aqui para Uberlândia e com novidades entre os relacionados. Vamos passar a lista toda para vocês que acompanham aqui a Samuca TV, mas Chico da Costa e Arroio. Duas boas novidades aí e devem começar no time do técnico Tite. O Arroio foi chamado, o Cruzeiro também precisa dar uma resposta positiva em termos de resultado depois da derrota em casa para a equipe do Pouso Alegre. Estão com a delegação os goleiros Otávio, Marcelo Heráclito e Felipe Teixeira, os zagueiros Jonathan Jesus, João Marcelo, Bruno Alves, Janderson e Kaique Alves, os laterais Cauã Moraes, Cauã Prates, Nicolas e William Fernando, que é o da base, lateral esquerdo. Para volante tem o Murilo Hickman, o Japa e o Rian Guilherme, meias Juan Gabriel, Rodriguinho e Vitinho, atacantes Arroio, Chico da Costa, Fernando, Kaique Kenji e Ryan Leles são as opções do técnico Tite para este compromisso. Ele que precisa definir quem joga na vaga do Matheus Henrique, se ele recua o Japa, se ele dá uma chance para o Murilo Hickman iniciar. A defesa não deve ter mistério: Otávio, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, João Marcelo e Cauã Prates. O Rian Guilherme será mantido. Aí tem a dúvida, recua o Japa ou coloca o Murilo? Mantém o Rodriguinho ou dá chance para outro? Arroio e Chico da Costa serão titulares. Restaria aí uma vaga
para ou Kaique Kenji ou Ryan Leles. Vamos aguardar o que vai fazer aí o técnico Tite, mas é um Cruzeiro que quer buscar a vitória, até porque sabe que vencendo a primeira na temporada, no sábado, com a estreia dos titulares, teremos um grande público no Gigante da Pampulha. Titulares que ficaram em Belo Horizonte, dando sequência na preparação para este compromisso do próximo sábado. O Michel Senna tá falando, MP10 renovou? Nenhuma novidade, né, Samu? Não. Eu vou voltar àquele estágio, talvez, aí, de só falar agora quando tiver algo mais concreto, né? Porque estão tendo conversas, não sei se vai sair algo essa semana, se vai ir mais para frente aí. A última informação que eu tive foi aquilo que o Cruzeiro tinha feito uma proposta para tornar o Matheus aí um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro e que aguardava aí uma resposta do staff / jogador, né? Claro que o Cruzeiro sabe que vai ter que pagar aí valor de luvas também, né, por essa negociação. Agora, estamos tentando também buscar mais informações, né? O empresário do jogador, ele esteve os últimos dias, não sei se está ainda aqui em BH, o do Maluf, mas está incomunicável e vamos ver. Eu acho que vai ficar isso arrastando aí, mas vai caminhar para um final feliz, né? Mas todos os movimentos aí recentes do Pereira, eles acabaram se transformando nisso, né? Mas com sinceridade, Léo, eu acho que resolvendo o mais rápido possível é melhor para todo mundo, véio. Mas se for para ele ficar e tiver que esperar até o último dia do contrato, véio, também não tem problema nenhum. Ele vai jogar aí, vai estar à disposição, acho que vai continuar em um grande nível. Claro que dá uma apreensão aí em todo mundo, mas eu não vejo o Matheus hoje saindo do Cruzeiro. Seria, assim, uma surpresa muito grande. Para o Brasil, eu acho pouco provável, né? E outra, né? Se ele fosse para o futebol brasileiro aí, alguém teria que pagar aí para o Matheus ir, porque ele vai jogar, né? Ele ficando até o meio do ano, ele vai cumprir todas as metas ali de atuar em Copa Libertadores, de muito provavelmente jogar a Copa do Brasil. Não sei se teve alguma mudança no regulamento, acho que teve de mais jogos no brasileiro, né? Mas até o meio do ano vai dar essa cota também de jogos. Então, não vejo. E lá fora, o que poderia aparecer do exterior para seduzir assim o jogador, né? Acho pouco provável. Vamos aguardar, Léo Campos. O Matheus Pereira, acho que o mais importa nesse momento, e o que o Samuca já trouxe de informação, é que o Cruzeiro já colocou uma proposta na mesa e, obviamente, tem ali uma conversa para alguns ajustes, que pode ser o tempo de contrato, pode ser uma bonificação, e aí tem alguns ajustes. Mas a informação de que o Cruzeiro já ofereceu para ele um contrato, inclusive, que ele seria um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Então, a gente já sabe que o Cruzeiro está a fim de valorizar o atleta. E então, óbvio, eu imagino que isso não vai acontecer, a gente não deseja isso, mas se for o caso de estender essa conversa e negociação, pelo menos o jogador tem o respaldo que está sendo valorizado no clube, e isso, teoricamente, não iria interferir na parte técnica, na entrega dele, que é o que mais importa no final das contas, nesse começo de temporada, o que a maioria vai cobrar por conta disso. Então, pelo menos é um atleta que eu imagino tem essa segurança, de que até o que a gente sabe, até o que a gente está vendo, né, Valu, está tendo um retorno, uma valorização do próprio clube. Exatamente, e o aspecto, a própria identificação com o Cruzeiro, acho que se fortaleceu muito nesse ano de 2025, né? Não só o futebol, como você disse bem, Léo, negociações, é lógico que a nossa parte torcedor, né? Ela quer que ao meio-dia de amanhã, 11 horas, o Cruzeiro anuncie nas suas redes sociais que o contrato está renovado. Mas são muitas situações, né? Esse contrato que está indo para ser renovado, que o Cruzeiro está trabalhando junto ao Matheus Pereira e seu staff, é uma garantia de muitos anos do Matheus Pereira aqui ainda com a camisa do Cruzeiro. Então o jogador alinha o seu futuro ao Cruzeiro. Então
É complicado falar de paciência, mas eu estou procurando ter muita paciência. Tenho certeza que é um Matheus Pereira mordido, muito a fim de ser campeão, né? Ele que chegou num contexto assim inusitado, eu diria, porque eu não esperava aquela chegada do Matheus Pereira em meados de 2023, viveu um ano inteiro de 2024, chegando perto de algumas conquistas, né? Seja o estadual, a própria Sul-Americana, em 25 não foi diferente. Eu tenho certeza que o Matheus Pereira, apesar de ter muito menos tempo de Cruzeiro do que o Lucas Silva, o Lucas Romero, jogadores que são expoentes hoje nesse sentido de jogadores que já foram campeões de títulos importantes, Brasileiro e Copa do Brasil, o Matheus Pereira está muito afim, porque ele sabe que o que crava de fato o nome na história. Ele fez uma temporada, para mim, excelente de 2025, fez metade ali da temporada de 2024, depois todo o time cai na segunda parte de 2024. Ele, Matheus Pereira, sabe que deve estar também no aspecto realização pessoal e profissional, jogar no clube do coração e ser campeão e aumentar a história de um clube já campeoníssimo. Então ele com certeza vai ir atrás disso. Eu estou bem otimista hoje, né, com esse desfecho positivo do Matheus Pereira seguindo com a camisa do Cruzeiro por muitos anos, Léo. O Samuca falou há pouco sobre número de jogos no Brasileirão. Até a temporada passada, apenas o jogador poderia disputar 6 jogos. Agora, a partir desse ano de 2026, esse número dobra, e o limite passa a ser de 12 partidas, que um jogador pode disputar para o mesmo clube e ser transferido para um outro clube que também está disputando ali o Brasileirão. Mas é algo que te preocupa, Rafa, essa situação do Matheus Pereira? Eu vejo a novela, está incomodando, é uma situação que está te preocupando? Não me preocupa, não considero novela e acho que isso entra também muito nesse aspecto das redes sociais, da velocidade da informação e, assim, a quantidade, muitas vezes, de informações sobre o mesmo assunto em dias consecutivos que não avançam naquilo ali. Então, quando o Samuca fala que vai voltar a ter a mesma postura, quando o assunto é renovação do Matheus Pereira, foi porque ele falou aqui à época, né? Eu só vou voltar a falar sobre esse assunto quando tiver alguma novidade. E, por vezes, as pessoas ficam ali insistindo muito na mesma informação, falando várias vezes acerca da mesma questão, e isso gera uma certa ansiedade no torcedor. Eu percebo um pouco isso, em especial aquele torcedor que faz mais uso das redes sociais. Eu estou muito tranquila, não acho que, assim, pelos meus conhecimentos, o que eu acompanho de futebol, eu vejo que todo grande jogador com grande contrato, as renovações elas tendem a ser mais delicadas e demorar um pouco mais do que o normal, e não é só aqui no Cruzeiro, é em vários clubes do futebol brasileiro. Eu poderia citar vários casos aqui, mas sinceramente não nos interessa, né, ficar falando de outros clubes. Então acho que está dentro do contexto. O Matheus Pereira parece muito feliz e motivado dentro do Cruzeiro, fez uma ótima temporada. Já falou diversas vezes que não tem aí o interesse de atuar em outros clubes do futebol brasileiro. Num outro momento da gestão do Cruzeiro, ele já pareceu uma intenção de envolvê-lo em negociações, né, inclusive com clubes brasileiros, e ele não quis. Então, eu entendo que está tudo caminhando muito bem para que aconteça aquilo que todos nós queremos que aconteça, que é o Matheus Pereira seguir no Cruzeiro. E o Valu lembrou de algo que é muito interessante, né? Como o futebol é dinâmico. O Matheus Pereira vem ao Cruzeiro na gestão Ronaldo, e ali era uma gestão que pretendia trabalhar o Cruzeiro de uma forma muito diferente nos anos, né? Talvez o Matheus Pereira veio para um projeto que ele nunca imaginou disputar de verdade títulos relevantes com a camisa do Cruzeiro no tempo que ele ia ficar aqui. Talvez seria um Cruzeiro para uma outra prateleira de disputas nesses anos em que ele aqui estivesse. Então é interessante, né? Um jogador que é cruzeirense, todo mundo sabe, ele já falou, e de repente a coisa mudou de uma forma que ele pode sair daqui campeão, e campeão de coisas grandes. Claro que, né, só ganha um, futebol é muito complexo, a gente não controla o resultado, mas eu torço muito para que ele tenha essa realização pessoal. Já teve, né, jogar com a camisa do Cruzeiro
ir para a seleção brasileira, que ele contou que foi assistindo um jogo da seleção que ele voltou a ter esse desejo, né, de jogar futebol, e quem sabe, né, agora levantar taças com a camisa do Cruzeiro. É o que eu desejo e acredito muito, estou mentalizando muito que vai acontecer. Mas, ô Samuca, mais cedo eu vi até você trazendo uma informação sobre essa negociação do Gerson, que em determinado momento o Zenit até aceitava colocar o Jonathan Jesus mesmo nessa negociação, e o valor que o Cruzeiro até pagaria colocando o Jonathan Jesus na parada seria bem menor. Então a opção mesmo do Cruzeiro de segurar o Jonathan Jesus e trazer o Gerson nessa cifra que deixa ele como até agora o jogador mais caro do futebol brasileiro, a contratação mais cara. Estava mutado. É porque, o Léo Campos, na rodada ali de negociações, né, eu acho que o fato do Zenit querer muito o Jonathan Jesus, isso ajudou o Cruzeiro a ter um diálogo mais firme com o clube russo. E no meio das negociações, o Cruzeiro fez aquela proposta de 12 mais o Jonathan, e isso eles recusaram. Veio uma contraproposta de 17 mais o Jonathan. Aí acho que aí teria bônus também, do jeito que ficou, né? E o que o Cruzeiro entendeu foi um clube russo querendo muito um atleta que é muito jovem, de potencial ainda. E o Tite, a comissão técnica, eles gostaram muito do Jonathan Jesus. E o Cruzeiro pensou o seguinte: para o Vitão quase vir para o Cruzeiro, ia ser muita grana. E qual zagueiro tem disponível hoje no mercado para você contratar? Então, o Cruzeiro ele resolveria a questão trazendo o Gerson, que é um jogador que o Cruzeiro quis muito, tanto que pagou esse valor, né? E vai pagar esse valor, mas iria ter que buscar um zagueiro, né? E teria tempo para isso, ia encontrar um zagueiro para isso? E qual zagueiro o Cruzeiro ia encontrar? Então, o Cruzeiro conversou internamente e pensou o seguinte: seguramos o Jonathan Jesus aqui, que já está adaptado, pode render muito mais do que esses 10 milhões de euros, e o Cruzeiro ofertou o que valeria o Jonathan em cash. E aí os russos, depois de um tempo, foram convencidos e a negociação caminhou desta forma. Eu acho que se o Zenit batesse o pé mesmo, ia acabar saindo com o Jonathan sendo incluído. Não acho que essa questão ia fazer com que a negociação não desse certo. Mas como eles toparam, aí o Cruzeiro preferiu dessa forma e eu acho que talvez tenha sido aí uma decisão acertada. Se tinha o dinheiro aí para o Pedro pagar, então iria gastar aí talvez até mais do que isso para achar um zagueiro, né? Com sinceridade, porque o Vitão ia custar num combo ali 10. Para o Flamengo acho que foi mais do que isso, uns 12. Com percentual que o atleta tinha, mais percentual do Inter, mais dívida perdoada e tudo. Então, foi assim que o Cruzeiro caminhou para fechar essa negociação e deu tudo certo, Léo. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!